Nessa primeira sessão, desses primeiros 3 versos, eu queria que só lêssemos do 1 ao 3, só para fixar um pouquinho mais. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste toda, do furor da tua ira te desviaste. Este salmo, ele tem um contexto possível. Eu falo possível porque são os estudiosos que afirmam que eles estão se portando, se retratando aqui quando o povo voltou do cativeiro babilônico. E possivelmente eles estão citando esta questão que o povo de Israel passou por 70 anos cativo ali na Babilônia. E ele começa de uma forma muito significativa, os filhos de Corá. Eu, quando estava meditando, eu pude perceber que dentro de muitos salmos existem muitas afirmativas a respeito de Deus, sobre os feitos de Deus. Deus, tu destruíste os nossos inimigos, né? Mar Vermelho, citando efeitos muito, as obras de Deus miraculosas. Os salmos citam o sustento de Deus naquele período no deserto e outras coisas que nós poderíamos aqui ficar a noite toda citando o que os salmos citam a respeito de Deus. Mas estes 3 primeiros versos, os filhos de Corá, eles trazem uma singularidade a respeito desta citação. Porque observe que ele começa: favoreceste. Eu queria que você prestasse atenção a esse favor de Deus. Senhor, a tua terra. Então, ele começa a trazer este favor de Deus, esta ação de Deus, esta ação benevolente da parte de Deus. Restauraste a prosperidade de Jacó. Ou seja, a descendência de Jacó, o povo, a nação, tu restauraste, tu favoreceste. Então, esse ato da graça de Deus, e observe que estas palavras que eu citei para vocês, os verbos, eles estão no passado. Favoreceste, restauraste. Os filhos de Corá, eles estão se lembrando de atos passados, atos que Deus fez no passado, mas com uma singularidade: o favor de Deus, a restauração de Deus. E no versículo 2, essa singularidade ela fica mais clara, porque ele diz: o verbo também vai estar no passado. Perdoaste a iniquidade do teu povo. Essa questão do perdão de Deus perdoar no passado a iniquidade do povo, não um aspecto externo, não um aspecto da grandeza de Deus, mas agora um aspecto mais singular, em que Deus perdoou o pecado de idolatria, o pecado dos erros de prostituições, da prostituição do povo, tudo aquilo que o povo fez como pecado, tudo aquilo que era abominável ao Senhor. Os filhos de Corá começam a tocar: Senhor, lá no passado, tu perdoaste a iniquidade do teu povo. Mas não só isto. O quarto verbo, também no passado,
encobriste os seus pecados todos. Aqui ele cita o encobrir de todos os pecados do povo, o perdoar o pecado do povo, de favorecer ao povo, de restaurar este povo, mas dentro de uma perspectiva muito singular. Ele poderia citar qualquer ato de Deus, qualquer obra de Deus, mas ele cita, olha, ele perdoou o nosso pecado. Ele encobriu, ele passou por cima das nossas transgressões. Tendo esta consciência, faz com que nós podemos hoje olhar para o passado no sentido da obra e vida do Senhor. Eu quero fazer algumas aplicações iniciais, que Cristo, ele foi benevolente conosco, ele já nos favoreceu, ele já nos deu a condição de sermos perdoados, de termos os nossos pecados cobertos por seu sangue. Então, esses 3 primeiros versos nos traz a ideia de que dos feitos de Deus de forma singular e estes feitos do passado, os filhos de Corá agora vão trabalhar no presente e vão fazer um apelo ao Senhor. Por ter conhecimento de Deus, por saberem de que Deus cobriu pecados, que Deus perdoou o pecado, que favoreceu, que restaurou o povo, ele começa no versículo 4. A primeira súplica significativa desta segunda seção do versículo 4 é: restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação. Sabendo que outrora fizera tudo o que foi mencionado, clamamos a Ti hoje: restabelece-nos, Senhor. No presente, o que era necessário para a conduta daquele povo que estava voltando de um cativeiro babilônico, era que eles fossem restabelecidos no próprio Deus, como ele fala: restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação. Não é um Deus que trabalha em aspectos subjetivos. Observe que as afirmativas são: encobriste o nosso pecado, perdoaste a nossa iniquidade e nos restabelece, Deus da nossa salvação. Não um Deus de Israel tão distante. Essa palavra salvação aqui, ela está muito mais ligada ao aspecto e contextualizada ao que o Salmo está dizendo, que é uma ideia de resgate, de libertação, de uma ação libertadora de Deus. Essa ideia é que o Deus da nossa salvação não se aplica à ideia da salvação em Cristo, mas neste contexto é que Deus era o Deus que poderia libertá-los, que poderia socorrê-los, que poderia fazer uma obra. Restabelece-nos. É o primeiro clamor. E retira de nós a tua ira. O clamor dos filhos de Corá é para que Deus não aplicasse a sua ira, porque ninguém poderia suportar. Ninguém poderia suportar o pavor e o terror da santa ira de Deus. E ele diz: e retira de sobre nós a tua ira. Ele não questiona o fato de Deus estar irado, porque
como nós lemos, havia pecado, havia iniquidade. O povo estava preso por causa de pecado de idolatria. O povo havia sido punido por causa de erros e de pecados. Mas o que ele pede é o favor do Senhor. Retira a tua ira. Senhor, não apliques a tua santa ira. Não traga sobre nós a tua ira. Versículo 5. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Ele indaga ao Senhor. Estarás, Senhor, sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Não, irmãos. Porque ele está fazendo uma digressão, mas com base naquilo que ele introduz no Salmo, sabendo de que Deus havia perdoado o pecado. Ele tinha uma consciência de Deus do passado, de que Deus havia favorecido, de que Deus havia restaurado. Então ele agora está dizendo: Senhor, como tu fizeste no passado, retira de nós a tua ira. Ficarás para sempre irado? Ficarás para sempre com essa ira para conosco? É uma pergunta retórica. Não. A resposta mais clara está no versículo 6. Porventura, não nos tornará a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Olha aqui, que expressão, que poesia. Porventura, não tornarás a vivificar-nos. Essa palavra aqui ela é muito interessante. Tu não nos tornará a vivificar-nos, a nos trazer vida, a nos trazer saúde, a nos trazer este restabelecer. Está ligado a isto. Porventura, Senhor, tu não nos tornará a que nós sejamos renovados, a que nós sejamos plenos de um estado do qual nós não conseguimos ali no cativeiro. Tu não nos tornará a nos vivificar, porque somente vivificados nós poderemos, como diz no próprio versículo, ou seja, ele pede para ser vivificado com uma finalidade: para que em ti se regozije o teu povo. Se regozijar em Deus, neste contexto, era estar vivificado. Para reconhecer a grandeza de Deus, para ter a consciência de quem é Deus, para saber dos feitos de Deus, não em só conhecimentos didáticos, mas sabendo do conhecimento da pessoa de Deus, é necessário uma coisa: que nós sejamos vivificados, que haja uma ação de Deus, porque aqui está na passiva. Não é uma coisa que a palavra que tu vai nos vivificar, é sofrendo a ação de Deus. Observe que os filhos de Corá, eles pedem: Senhor, nos torna a vivificar, vivifica-nos. Malaquias faz essa oração muito parecida quando ele diz: Senhor, vivifica a tua obra no meio dos anos. Muitas vezes podemos estar frios, desanimados, sem alegria em Deus, porque nós estamos num estado que não é de vivificação, que não é num estado de plenitude, porque no estado de vivificação traz um resultado de quê?
de adoração. Porque quando nós somos vivificados, para que em ti se regozije o teu povo. Duas coisas interessantes. Se regozije o teu povo. Não era qualquer povo. Este diálogo, esta poesia, faz com que, quando os filhos de Corá, os comentaristas afirmam que quando ele fala o teu povo, ele está falando da aliança de Deus. Ele está trazendo, digamos assim, à memória de Deus, o que Deus tinha prometido para aquele povo, o que Deus tinha prometido para aquela nação. Como foi dito lá em Êxodo, que Pedro, ele repete: nós somos o teu povo, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como povo de Deus, nós precisamos ser avivados para que possamos nos regozijar. É por isso que em muitos salmos diz: alegrai-vos no Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Somos furtados diariamente com vários tipos de alegrias que a vida, que o pecado, que nos é oferecido. Mas a teologia bíblica nos coloca que devemos ter uma satisfação em Deus e somente Deus. Vivifica-nos para que nós possamos nos regozijar, para que o teu povo se regozije. Versículo 7. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. A mesma ideia daquilo que Deus houvera feito no passado. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Então, este clamor para o presente vai redundar em atitudes práticas a partir do versículo 8, que nós precisamos observar. A partir do versículo 8, ele começa assim: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo. Uma atitude de humildade. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo. Uma atitude de quem já vem clamando para ser vivificado. Uma atitude que já reconhece que Deus é o Deus da sua salvação. Uma atitude que já reconhece os feitos do passado, mas agora dá a entender que eles querem praticar esse ato, este falar do Senhor, um posicionamento de obediência. E aqui nós temos uma grande lição. Quando ele fala: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Não existe uma prática e uma vida de pecado para aqueles que temem ao Senhor. O que ele diz, que ele quer ouvir o Senhor, ele quer escutar o Senhor, para que jamais caiam em insensatez. Em algumas traduções é cair em loucura. A loucura que Deus houvera feito de perdão de pecado, que Deus houvera feito de perdão de iniquidade, ele está dizendo: Senhor, eu quero ouvir, eu quero ouvir-te.
para não ter que cair em insensatez. Eu preciso ouvir ao Senhor, porque aqueles que amam ao Senhor, que estão buscando esta restauração em Deus, eles não querem mais continuar na prática de pecado. Eles precisam ouvir a voz de Deus, eles precisam ouvir as boas novas de Deus e aplicar na sua vida para que não vá para o caminho da insensatez, o caminho da loucura, como diz em outras traduções. Sabemos que Deus é misericordioso, sabemos que Deus perdoou o pecado, mas a vontade de Deus é que sejamos sensatos e não loucos e não desobedientes. Versículo 9. Próxima está a sua salvação dos que o temem. A salvação de Deus está próxima, mas não está próxima de qualquer pessoa, mas não está próxima de qualquer um, mas daqueles que o temem, daqueles que o levam a sério, daqueles que até caíram um dia, daqueles que até pecaram um dia, mas que se arrependeram e que Deus cobriu com o seu sangue, que Deus perdoou. Mas a salvação do Senhor, o resgate do Senhor, a libertação do Senhor está sobre quem? Aquele que o teme. Temer a Deus, levar Deus a sério, ter consciência de quem é Deus. Por isso que nós não temos uma concessão, a graça não nos dá essa concessão de vivermos uma prática de pecado. Mas a graça nos chama para que nós não possamos viver a insensatez da loucura do pecado, sabendo que o Senhor concede a salvação somente para aqueles que o temem. É muito claro no texto. Para que a glória assista em nossa terra. Esse versículo 9 ele é muito interessante. Uma outra tradução seria melhor: para que a glória habite na terra. Então, quando nós tememos ao Senhor, quando nós sabemos que por temermos a Deus, temos a ação da salvação de Deus, nós também poderemos desfrutar daquilo que Deus é, que é a sua glória. Alguns comentaristas falam que essa citação poderia estar ligada ao templo, onde habitava a Arca da Aliança, mas o que é mais importante é entendermos que quem teme ao Senhor, quem foi restaurado por Deus, quem busca ouvir a Deus para não cair na insensatez, na loucura do pecado, pode desfrutar da salvação de Deus e pode participar da glória de Deus na terra, daquilo que Deus é, da doxa de Deus, da Shekinah de Deus, da revelação de Deus, dos atributos de Deus, dos feitos de Deus, de toda a revelação que para eles ali era limitada. Mas ele está dizendo: Senhor, nós ficamos, se assim fora, ficamos 70 anos nós não tínhamos a tua glória, nós não tínhamos acesso. Sim, eles poderiam cultuar, eles tinham as sinagogas, foram lá que foi gerada, mas agora, depois de voltarem, depois de libertos, eles poderiam agora desfrutar da glória do Senhor, daquilo de que Deus é. Observe que esse salmo, ele sempre está trabalhando numa ideia muito singular. É Deus mostrando a sua glória habitando na terra,
É Deus perdoando pecados individuais. O texto não leva para atos externos, são coisas muito precisas. Deus se revelando ao seu povo. Próxima está a sua salvação para que os temem, para que a glória habite na terra. A glória de Deus. Eu tenho estudado sobre esse texto, e para não sair do texto eu preciso ser muito cuidadoso. A glória de Deus é tudo aquilo que Deus é, em outras palavras. Quando nós descobrimos a plenitude da glória de Deus, nós somos transformados, nós ficamos de uma forma satisfeitos no próprio Deus. Quando a glória de Deus ela habita na terra, quando nós temos a clareza da glória de Deus, nós teremos satisfação em Deus. Agora, com uma condição: tanto a salvação quanto a glória de Deus é para quem teme. Não é para qualquer um, não é qualquer pessoa, não é levantar a mão no domingo, mas é ter uma vida que quer ouvir ao Senhor para não cair na loucura, na insensatez do pecado. E quem tem esse temor do Senhor e quem desfruta desta salvação e desta glória, versículo 10. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Esse texto me parece muito com o texto de João 1,14, que diz assim, se você aqui lê comigo, né? Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Essa poesia, falando do contexto do texto, do versículo 10, em Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então, aqui é 1,14 ou 1,12? 1,14, é isso mesmo. Cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Graça e verdade são resultados do caráter perfeito de Deus, aplicado e despejado na pessoa de Jesus, mas já sendo revelado no antigo pacto. Versículo 11. Versículo 11 é bem interessante. Da terra brota a verdade. Observe que a ideia de quem já está vivendo esse clamor desta realidade, então, da terra brota a verdade. Dos céus a justiça baixa o seu olhar. Dá uma ideia de uma harmonia do céu e da terra, que é Deus e o homem, nessa cooperação da ação de Deus, porque ele fala que da terra brota a verdade, e dos céus a justiça baixa o seu olhar. Deus contemplando os atos que ele menciona da graça, da verdade. Quando Deus, ele é o centro, ele é o objeto, o desejo dessa transformação, com certeza, meus irmãos, nós poderemos encontrar graça e verdade. E poderemos andar na verdade, sob os olhos justos de Deus, sob
o olhar do Senhor. E essa harmonia em que Deus fala e a gente responde. É um texto muito precioso. E no versículo mais adiante, para finalizarmos, eu não sei se você conseguiu compreender. Numa questão, esse texto ele tem 3 tempos. Passado, que é do verso 1 até o verso 3. O presente, que é do 4 até o 11. E agora nós vamos ver o futuro. Observe comigo, 12 e 13. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra será produzida, e a nossa terra produzirá o seu fruto. No verso 12 tem 2 verbos, e os 2 verbos estão no futuro. Deus dará e a terra produzirá. Ele começa com o passado, os verbos no passado. Ele faz as colocações no presente. Mas ele vai finalizando o salmo com uma esperança renovada, sabendo que Deus vai cuidar da terra. Comentaristas afirmam que sim, seria a terra para cultivo, seria a terra para plantação, seria a terra para a prosperidade de Israel. Literalmente é a terra mesmo. Outros discordam, mas enfim. Também o Senhor dará o que é bom. Observe que o texto não é Deus deu, Deus está dando, mas Deus dará. Os filhos de Corá agora partem para uma consciência futura, que Deus dará. Deus dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. Se esse texto cai na boca de um desmantelado, aí ele vai abrir, Deus vai dar casa, carro. Aí não, irmão. O contexto do texto é que Deus dará provisão. Porque a ideia é que já assistiram à glória de Deus, já estão andando na verdade, já estão andando na graça. E agora vão ter o cuidado do Senhor, de que Deus dará. E a nossa terra produzirá. Nós não teremos uma terra estéril. Mas eu posso fazer uma aplicação saudável. Sim. A Bíblia diz que o Senhor cuida de nós, né? Que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades em glória, por meio de Jesus. O Senhor cuida da gente. O Senhor cuida das nossas finanças. O Senhor cuida do trabalho. Nós não podemos negar isso. Nós não pregamos pouco sobre isso porque é secundário, mas o Senhor cuida da nossa terra, da terra da nossa casa, né? do nosso arroz, da nossa farinha, do nosso comer, do nosso vestir. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor cuida sim, absolutamente. Mas ele vai terminando esse salmo olhando para o futuro com uma perspectiva de fé, de que o Senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá seu fruto. Versículo 13. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ele transforma em caminho. Então sempre a justiça de Deus, a prática da justiça de Deus sendo mencionada e levada muito a sério nesse contexto. Então, meus irmãos, eu quero fazer algumas considerações. Primeiro, saibamos de que o Senhor, Ele já perdoou as nossas iniquidades. O Senhor já pagou a dívida pelo meu e pelo seu pecado. Isso é uma verdade. Segundo, como nós lemos no versículo 8, escutarei o que Deus, o Senhor, disser. É uma responsabilidade minha e sua escutar a Deus. Temos aqui terça, quinta, domingo para ouvir o Senhor.
É a nossa responsabilidade. Ouvir o Senhor. Não vou falar isso para rasgação de seda, mas falo pessoalmente. Nosso pastor tem se esmerado muito. E eu apoio muito ele sabe disso, para ministrar as Escrituras, e o preço é muito alto. Quando eu falo o preço é alto, porque as igrejas se esvaziam com a verdade, a graça e a justiça. Porque quem anda na insensatez não quer a sensatez, quem anda na loucura do pecado não quer a verdade. A luta, as angústias são muito fortes para você manter-se equilibrado na doutrina, equilibrado na centralidade de Cristo, de quem é Deus. E um terceiro ponto. Nós podemos olhar para o nosso futuro com a mesma perspectiva deste salmo. E agora fazendo uma linguagem figurada, sabendo que o Senhor vai voltar e vai cuidar da nossa vida. Que nós estamos seguros em Cristo. Que nós temos a Jesus como Senhor da nossa vida. Se nós o tememos, se nós o levamos a sério, nós poderemos desfrutar da sua glória, aqui e no seu reino eterno. Amém, queridos? Então, Deus abençoe a todos esse simples estudo. Fiquem com Deus. Pastor Adriano, por favor.